Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje nós estamos com um expresso duplo especial sobre o livro Como Lidar com o Mal, de Anselmo Grant, que você ouviu aí no expresso, e agora a gente está conversando com o monge Dom Bernardo Maria, do Mosteiro de São Bento de Brasília, e eu quero aqui agradecer ao mosteiro por ter nos dado essa oportunidade de conversar com o monge. E Dom, por favor, se o senhor pudesse se apresentar, por gentileza. Oi, Júlia. Nós que agradecemos a oportunidade de falar um pouco sobre a vida beneditina, né? O Anselmo Grant é beneditino, de uma abadia alemã, muito conhecido no Brasil, tem muitos títulos publicados pela editora Vozes e por outras editoras. Então, nós que agradecemos essa oportunidade. Muitas pessoas se beneficiam com os escritos do Anselmo Grant, e falar um pouco mais nunca vai esgotar ou causar fastio. Com certeza vai só ajudar, porque esse é um dos objetivos das obras dele, como ele mesmo disse, né? Ajudar as pessoas a partir do cristianismo. Exatamente. Anselmo Grant, ele é um monge beneditino na Alemanha, tem mais de 300 livros, e aqui para o Brasil, traduzidos, a gente tem em torno de 100. Só a editora Vozes são 90, né? Esse livro, Como Lidar com o Mal, eu comprei, inclusive, no Mosteiro de São Bento, na lojinha, né? E o livro, ele trata muito sobre espiritualidade e psicologia. Ele traz um pouco, ele até cita Jung no livro, né? E aí ele fala uma questão dos monges e dos padres do deserto. Ele fala que os monges, eles, por exemplo, eles não, eles não colocam o mal a longe, ele busca através do mal saber lidar com as nossas paixões, saber lidar com as nossas, assim, ele não expulsa completamente, ele fala que a gente tem que buscar compreender as nossas tentações para saber lidar com elas. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais pra gente sobre isso. Pois o mal existe, na verdade, dois tipos, ou poderíamos encarar o mal de duas formas, né? Mas sabendo que existe das duas formas, sim. Às vezes a gente não vê uma ou não vê outra, ou pensa somente numa forma, que é o mal externo, né? Que é aquilo que nos atinge, aquilo que nos afeta, e o mal interno, que é aquilo que está dentro de nós e muitas vezes questões não resolvidas que se tornam mal para os outros e mal também para nós mesmos, né? E os monges, desde o início, os padres do deserto, como você falou, personificavam o mal, né? É comum a gente ler nos ditos dos padres do deserto em que eles amarravam os demônios à porta da cela, ou que um demônio lhe roubava comida, ou que o demônio desmanchava um trabalho que aquele monge eremita tinha feito, só para atrapalhar, para causar confusão na vida daquele monge. E eles encaravam dessa forma, personificando. Mas sabemos que o mal não é uma pessoa física, mas eles encaravam dessa forma para que ele não ficasse tão distante, um pouco daquilo que você falou, de não é estar perto do mal, não é isso, mas é saber que o mal existe e que deve ser encarado para poder ser vencido. Não podemos ignorar a presença do mal. E os monges, desde o início, lidaram com isso frente a frente, como se fosse uma outra pessoa. E aí ele diz, por exemplo, que quando os monges procuravam o padre do deserto, ele não expulsava os demônios. Antes, dá um conselho de como o indivíduo poder lidar com os demônios. E aí eu te pergunto, como a gente sabe até que o conselho é o correto? Como a gente sabe perceber que vem de um insight, ou que vem daquele conselho ir para o caminho do bem? Como lidar com essa diferença entre bem e mal, e como seguir de forma que você está indo para o caminho correto? Pois quem procurava um monge, um padre do deserto, né, um eremita, um eremitão, reconhecia nele a pessoa de Deus, né? Reconhecia nele um ungido, uma pessoa especial que tinha uma sabedoria. Tanto é que não se podia ser conselheiro espiritual ainda novo, deveria ter uma certa idade, exatamente por já ter a experiência de vida, já ter lidado muito com o mal, e muitas vezes dessa forma alegórica que eu falei antes, personificada. Então era uma pessoa já experimentada, então um conselho era realmente encarado como um conselho divino, como até hoje. O aconselhamento espiritual é algo muito sério na igreja, né?
A confissão, o sacramento da confissão nem se fala, é inquestionável, mas o aconselhamento espiritual até hoje é praticado. Por exemplo, em nosso mosteiro, a portaria vive cheia de gente querendo aconselhamento ou mesmo o sacramento da confissão. Então, é reconhecer no sacerdote, na pessoa que está ali disposta a fazer esse trabalho, a pessoa de Deus, a voz de Deus. Entendi. Seria aí na busca de quem você vai buscar para te dar esse aconselhamento. E trazendo, então, pelo lado do cristianismo, a gente tem aí, por meio dos padres, por meio dos monges, essa busca de aconselhamento, certo? Pois é. E uma coisa que você perguntou, eu respondi uma parte da pergunta e outra não, o não expulsar, né? Você começou a pergunta falando, eles não expulsavam. Na psicologia moderna, e até o Anselmo, por ser psicólogo, por lidar muito com pessoas, trabalhou muitos anos com gerenciamento, aconselhamento, formação de grupos, de lideranças, né? Então, ele vai muito pelo viés da psicologia. Então, muitas vezes é algo da pessoa, né? O demônio não é algo externo, é aquilo que eu falei antes, né? É algo interno, é algo que está na pessoa e que não é questão de expulsar, mas é questão de trabalhar. É questão, muitas vezes, de reconhecer uma fragilidade, reconhecer um defeito e transformar, ir transformando aos poucos aquilo que é o mal, aquilo que é o diabo, aquilo que é o demônio, assim, o nome que você queira dar, em algo bom, em algo que não vai mais lhe fazer mal, mas vai lhe fazer o bem. Ele até fala que quando aparece alguém buscando solucionar uma possessão, ele primeiro trabalha, né? O livro ele trata disso, o Anselmo dá esse exemplo, de que se a pessoa chega dizendo que estava com uma possessão obsediada, ele busca entender e trabalhar. Então aí a gente busca, por exemplo, se a gente está vivendo algum problema, trazendo uma analogia, seria trabalhar as nossas questões internas, tal qual na psicologia a gente busca isso, né? O que seja um trauma, o que tenha acontecido para de alguma forma estar vivendo isso como um mal. Mas até onde essa linha tênue entre o que a gente tem que trabalhar dentro da gente e o que está sendo mal mesmo, assim, o que a gente está, talvez até sem observar, porque ele fala até que o diabo, ele é essa confusão mental, essa confusão às vezes de pensamentos, de caminhos. Então eu queria entender, assim, quando a gente faz um olhar de trabalho interno e quando a gente para e fala, não faz tanta reflexão, para aqui e observa, é assim ou é assado? Entende? Exatamente. O confessor, ou o diretor espiritual, ou o psicólogo, muitas vezes, vai ter que fazer esse discernimento com o penitente ou o paciente, né? Trazendo para a igreja, propriamente, a questão de possessão. Ela é muito rara, né? Nós temos nas dioceses, geralmente, os padres exorcistas, aqueles padres designados pelo bispo para trabalhar com possessões. Quando começa a aparecer casos demais, já é suspeita, porque os casos são raríssimos. Na maioria das vezes são questões psicológicas mal trabalhadas. Então não é fácil realmente de saber. Você colocou como uma linha tênue, e põe tênue nisso, né? É um trabalho árduo, um trabalho muito difícil, que envolve oração, que envolve muito contato, muita conversa, muito aprofundamento para saber se realmente é uma possessão ou simplesmente fatores psicológicos. Que muitas vezes a gente até busca uma solução externa, né? Ou então justificar, se vitimizar, olhar para fora e não olhar para dentro, né? Exatamente. Não encarar, né? É um pouco aquilo que a alegoria dos padres do deserto traz, né? É encarar de frente, é personificar, é tratar como uma pessoa, como as pinturas, né? Na história da arte a gente vê sempre o demônio, o diabo, o demônio, como queiramos denominar, representado, né? Como uma pessoa humana, com aspectos cabrosos, mas geralmente traz alguma coisa do humano, né? E assim fica mais fácil a gente entender, lidar, encarar e saber que aquilo precisa ser transformado. Sim, você falando até da questão das pinturas, da arte, o livro trata disso também. Ele fala muitas vezes que existe um pacto com o diabo nas histórias, na literatura, e que ele aparece como um grande sedutor e busca uma troca, né? Que ele sempre, e a troca nunca é boa, né? Vamos dizer, ele encanta, ele traz pelo encantamento. E se a gente trouxer isso pro nosso dia a dia, pro cotidiano, e se a gente olhar ainda com essa questão do contemporâneo,
eu ia falar do moderno, mas do atual mesmo. Como é que a gente consegue distinguir tudo isso? Porque nas pinturas a gente tem aquela personificação, na literatura também. E essa busca, vamos dizer assim, dos 7 pecados capitais, que ele aparece muitas vezes por meio de uma sedução. Então, como é que isso é feito hoje no contemporâneo? Como é que o mal estaria, assim, entranhando no mundo hoje? Pois é, a contemporaneidade é um problema sério, porque o mal, ele não... ninguém quer ver o mal, ninguém quer encarar o mal nos nossos dias, principalmente, eu acho que bem mais do que no passado, pelo que a gente lê, pelo que a gente estuda, pelo que a gente ouve, né? Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade em que a gente quer buscar satisfação em tudo, em qualquer coisa, tudo tem que haver satisfação. Sacrifício é uma palavra proibida, pecado é uma palavra rejeitada. Então, o mal se aproveita disso, porque o mal, ele se apresenta muitas vezes como um bem. Geralmente, ele não se apresenta como um mal, geralmente ele se apresenta como um bem, como algo que vai nos dar prazer, como algo que vai nos realizar, como algo que vai nos completar. E isso é a enganação do diabo, é a essência do diabo ser o enganador, ser o tentador, né? Então, nós devemos ter, se trouxermos para o cristianismo, a questão da vigilância. A todo tempo devemos estar vigilantes, fazendo um discernimento, julgando se aquilo é realmente bom, se aquilo é realmente necessário, se eu preciso de tal coisa. Por exemplo, se olharmos o consumismo de hoje, né? Por que comprar? Eu preciso desta peça, eu preciso desse produto, eu preciso fazer essa viagem, eu preciso ir jantar fora hoje, isso vai me fazer bem? Tais companhias me fazem bem? Então é questão de discernimento, é questão de vigilância, se nós trouxermos para o contexto cristão. Sim. E aí, trazendo ainda mais para o contemporâneo, como você falou, eu vou puxar um lado que é essa questão do digital, essa questão das sensações. Você falou da venda, do consumismo mesmo. E muitas vezes ele traz uma sensação, ele trabalha em cima das nossas sensações, né? Do prazer ou do pertencimento, do status, etc. E tudo isso tem muito sensorial. Estaria aí também o mal trabalhando nos nossos sentidos? Muito, sim. Na vida de São Bento, né, nós temos uma passagem no livro segundo dos Diálogos de São Gregório, que é a primeira biografia, por falar isso, hoje é dia de São Gregório Magno, né, o primeiro biógrafo de São Bento. São Gregório nos mostra São Bento sendo tentado, né? É uma tentação que primeiro aparece um melro, um pássaro, né? Esvoaçando sobre ele, e com a oração esse pássaro vai embora, mas depois lhe vem à memória a imagem de uma mulher muito bonita do passado, e com isso ele tem a tentação da luxúria, né? E o que ele faz? Ele se joga no espinheiro, ele se joga nas urtigas, nu, para conter e combater essa tentação, e assim ele sai vitorioso. Então, nos nossos dias, essa questão das imagens, né? Aqui imaginemos no século VI, São Bento não tinha os meios, toda a imagética que nós temos hoje, a facilidade de uma imagem, né? De um filme, de uma fotografia, viaja o mundo todo em instantes, né? Então hoje isso é muito perigoso, né? Em todos os meios da sociedade, né? Você tem acesso a coisas, por exemplo, se olharmos para o lado da sexualidade, da pornografia mesmo, hoje isso é muito fácil de ter acesso, né? E isso desperta um prazer momentâneo que depois vai trazer culpa e gera pecado, e aí vem o medo, e o medo é um círculo vicioso. Enfim, hoje a sociedade está muito mais exposta ao mal do que em outras épocas, pelas facilidades de hoje. Mas ressaltemos, né, essa facilidade é uma coisa boa, mas quando utilizada da maneira errada é que ela se torna prejudicial. Exatamente. Então, e se a gente buscar algumas penitências, é uma pergunta, tá? Tô entrando dentro desse meio.
assim como ele fez a penitência dele né, foi pros espinhos para passar um pouco aquela questão do pensamento dele, estava vindo por meio da luxúria da mulher. Estaríamos se a gente buscasse, e aí tem alguns meios por meio do cristianismo, que é o jejum, que é a oração, os caminhos que a gente pode ter para conter desejos ou sentidos tão sensoriais que até a próprio digital pode nos oferecer. Se a gente se burlar disso, se a gente buscar reduzir, a gente consegue ter mais discernimento para os nossos pensamentos, a gente vai buscando conseguir ter mais, vamos dizer, consciência mesmo para conseguir saber quando é mal e quando não é? Com certeza, sem dúvida. E é esse o caminho proposto pela igreja, proposto pelo cristianismo, né? A vida de oração. Se a gente pega, por exemplo, a oração do Pai Nosso, né? Ali nós temos todos os pedidos, contempla toda a nossa vida, todas as nossas necessidades, né? E lembremos, lá no final nós temos o livrai-nos do mal, que é justamente o nosso tema aqui. O Catecismo da Igreja Católica trata belíssimamente disso, né? Depois, se tivermos oportunidade, podemos até citar isso do Catecismo, é o número 2850 do Catecismo da Igreja Católica. Mas a vida de oração, eu acho que é o primeiro caminho para garantir a vigilância e o discernimento na nossa vida. Depois o perdão. Se a gente não se perdoa, porque muitas vezes é um ciclo vicioso, né? Eu não perdoo os outros, eu não perdoo a mim mesmo, e isso vai me envolvendo, né, como que um novelo de erros, de pecados, de culpas, e eu não consigo sair mais. Então é preciso perdão, tanto o perdão daquele que me ofendeu, quanto o perdão que eu me dou, né, o perdão a si próprio. A vida sacramental, né, se ficarmos no meio da igreja católica, nós vamos ter aí a vida sacramental e principalmente a confissão. É um excelente remédio, é um meio de vencer, de combater o mal, né? Uma vida espiritual fervorosa, né, nos ajuda a tirar a sujeira que o diabo lança na nossa casa. Eu me lembro até que o Anselmo no livro usa mais ou menos uma imagem como essa, né, que o diabo jogando é como uma pessoa de fora que joga sujeira na nossa casa, e nós, estando dentro, devemos sempre estar retirando e nunca deixar isso aumentar. E através da vida espiritual é que nós vamos tirar toda essa sujeira. Se não quisermos, não pertencermos ao meio católico cristão, a psicoterapia também ajuda muito, né? O aconselhamento, mesmo não seja em nível religioso, mas o aconselhamento também pode ajudar muito. E indo mais a fundo na vida cristã, né, ter a cruz, né? Olhar para Cristo, né? A meditação sobre o mistério da cruz, sobre aquilo que Cristo sofreu, o que ele passou para nos livrar do pecado, para nos redimir. Isso, com certeza, sendo feito com profundidade, com seriedade, vai nos ajudar, vai nos esclarecer e mostrar os caminhos certos. E também a transformação, né, de nós mesmos, né? Isso tudo vai gerar uma transformação interna, que vai refletir nos nossos atos externos, mas essa transformação tem que partir de dentro. E muitas vezes eu não posso mudar a mim mesmo, né? Na maioria das vezes eu não posso mudar a mim mesmo, mas eu posso me transformar, né? Por exemplo, se fala muito dos temperamentos, né? Quem tem tal temperamento tem e não vai mudar de temperamento, mas ele deve ser trabalhado, ele deve ser transformado ou pelo menos aclareado, você tomar consciência e trabalhar para que você seja uma pessoa melhor e não esteja tão sujeito às vicissitudes do seu temperamento. Sim, é interessante que muitas vezes os contos, vamos dizer, infantis, eles separam bem o mal, o bem do mal, assim, até as pessoas. E eu tinha visto em alguns textos que falavam até de antropologia, de teosofia, que falavam que isso é uma forma para a criança ela conseguir distinguir. Mas a complexidade do ser humano, quando a gente cresce, amadurece e vê que o bem e o mal, que somos pessoas e que há essa mistura interna. E daí, até falando de temperamentos, que a gente tem que buscar sempre a nossa evolução, a nossa melhora dentro das nossas, vamos dizer, dos nossos males, né, internos. Pois nós temos as duas coisas, né? Todos nós temos, né? Até porque lá no início, né, se nós pegarmos o mito da serpente, lá na nossa religião, né, cristã, judaico-cristã, nós temos aí lá no Gênesis o aparecimento do mal, que é ali no mito da serpente. Como todas as religiões têm o seu mito de criação do mal, o nosso é o mito da serpente, né? Todos nós conhecemos no livro do Gênesis.
É a serpente que seduz a mulher, que por sua vez induz o homem também a cair. Então, ali nos mostra um ser criado, né? Não é igual a Deus. Então, não podemos ver o mal e bem como de uma maneira maniqueísta, né? Porque o mal e bem para os maniqueus estavam no mesmo patamar, ambos tinham o mesmo poder. Aqui não, o mal está sujeito a Deus. Deus não é criado, Deus é incriado, então ele está acima, ele tem poder sobre o mal. Só que pela nossa liberdade é que o mal tem poder sobre nós, pelo nosso livre-arbítrio é que o mal tem poder sobre nós. Então isso que você falava de colocar sempre bem e mal nessa luta é uma forma maniqueísta de apresentar a questão do mal, que muitas vezes não torna os dois iguais, e eles não são iguais que eu digo, na mesma posição, com o mesmo poderes, sim, né? Sim, no mesmo poder. Não sendo isso seria também criação de Deus o mal? Estaria dentro da criação, já que ele criou tudo? Pois é. Lembremos que se a gente pegar Lúcifer, né, era um anjo. Então é criação de Deus, mas enquanto criatura boa, enquanto um anjo bom. Quando ele se rebela contra Deus, ele é expulso do céu. E aí ele passa a atormentar, ele passa a viver na terra. Isso de uma forma um pouco simbólica, alegórica. Mas é isso que acontece, né? Não é criação querida por Deus, mas é uma consequência da criação. Mas se a gente traz para o ser humano, o que há de mal em nós não é criatura de Deus. É pela nossa liberdade, pelas nossas escolhas, e quando eu digo nossa, eu digo da humanidade, é que o mal existe, é que o mal subsiste. Então o mal é parte da criação do livre-arbítrio. É parte da criação, Entendi. E aí por isso, desculpa te interromper, por favor. Por isso que ele não está na mesma categoria de Deus, né? Por isso que ele teme tanto a Deus, e ele conhece tanto a Deus, né? Os demônios conhecem muito mais a Deus do que os homens, né? Eles sabem do poder de Deus muito mais do que os homens. Mas não sendo o mal uma personificação, seria... Como é que eu posso dizer que seria esse mal? Seria uma força? E essa força vai ser a força criadora de Deus? Seria isso? Não, força criadora de Deus não. Mas é espírito, né? O mal é espírito. Como Deus também não é uma pessoa. Uhum. Então, Satanás, o diabo, o demônio, também é um espírito, né? E como os anjos. Lembremos que no início era um anjo, né? Interessante. Não, é interessante, a gente vai aprendendo, se explicando. Se puder falar mais, por favor, porque é aprendizado pra gente, né? A gente tenta, como eu falei, na infância foi personificado como uma figura, depois a gente cresce e percebe que existe o mal dentro da gente, que é o que a gente vem buscando trabalhar. Vamos dizer que, saindo do olhar do cristianismo e indo pra psicologia, é o que a gente busca ver aonde que a gente criou traumas, aonde que a gente tem dificuldades e aonde que tem até mesmo dos pecados capitais, aonde estão os nossos, né, vamos dizer, os nossos males internos, pra gente ser uma pessoa melhor e evoluir. Mas vendo o mal como parte de uma criação, né, uma força, como ele pode ser uma evolução pra gente, como ele, estando dentro da nossa vida, como tal qual uma cruz, se você puder fazer uma comparação pra nossa vida, aonde que o mal dentro da gente, ou convivendo com experiências difíceis, pode ser uma luz? O mal pode ser uma luz? Não, eu não entendi a sua pergunta. Não, como é que, vivendo experiências difíceis, vamos dizer assim, trazendo experiências do mal pra nossa vida, como é que a gente pode transformar isso, ou, né, transformar essas experiências a uma evolução e que a gente possa estar no caminho da luz, estar na nossa própria evolução? Sim. Um dos exemplos clássicos, né, de tirar o bem de um mal é quando a gente encara um sofrimento, por exemplo, uma doença, mesmo dada como uma pessoa dada em estado terminal, que não tem mais jeito, e a pessoa encara aquilo como um momento de reflexão, um momento de fazer as pazes com quem ele tenha brigado, um momento de ser mais caridoso, mais generoso, de repensar a sua vida, de se voltar mais para Deus. Então o mal ali é transformado pela consciência que a pessoa toma da sua finitude e da sua situação. Entendi. Até tem um capítulo do livro que se chama Responder o Mal com Amor. Mas assim, quando você vê só esse título, você pensa,
como assim? É impossível. Como é que a gente... Mas é uma graduação a chegar lá. Passando pelo perdão, passando pela experiência. Me fala um pouquinho disso, Sim. que você possa... O responder ao mal com amor é o cerne do ensinamento de Jesus Cristo, né? Todo o ensinamento de Jesus Cristo se baseia no amor a Deus e ao próximo, né? Então, é a questão de levar uma bofetada em uma face, dar a outra, oferecer também a outra, se lhe roubar o manto, que dê também a túnica. Então, é nunca você revidar com o mal, nunca pagar o mal com o mal, mas sempre com o amor. Isso é fácil? Não é fácil, mas isso é o ideal. Então, o ideal é aquilo que deve ser buscado, é aquilo que é proposto como modelo, como protótipo, e eu estou buscando. E muitas vezes a gente desanima só de pensar no caminho que eu tenho que percorrer para chegar até aquele cume lá onde está o ideal. Mas em pequenas ações no dia a dia eu posso ir galgando esse monte até chegar ao mais próximo possível do amor proposto por Jesus Cristo. Nós, criaturas, jamais vamos chegar ao que ele fez, ao que ele propôs, mas nós devemos sempre buscar e nunca desanimar. Porque quando eu respondo mal com o mal, eu gero mais mal ainda e só piora a situação. Então é sempre responder com o amor. Acho que por isso o título e a proposta do Anselmo neste capítulo é isso. E me explica mais sobre esse amor no exemplo de Cristo, porque amor não seria sentimental, aí, tirando essa visão de amor romântico, como é que a gente pode observar esse amor que transcende o mal, que consegue responder a ele ao ponto, pelo olhar cristão? O amor, a entrega, né? O se compadecer, o se colocar no lugar do outro, né? A compaixão, tudo isso está ali neste caminho do responder o mal com o amor, do sempre propor o bem, né? Mesmo quando me fazem o bem. Quando me fazem o mal, eu responder com o amor. E como lidar com o mal que confunde os nossos pensamentos? Como fazer esse caminho do bem? Porque o livro cita que o mal, o diabo, inclusive vem do nome dessa palavra, que é o confundir. Como saber que você está indo pelo caminho do bem? Voltamos à questão da vigilância, né? Da vigilância e do discernimento, que no nosso mundo cristão é pela vigilância, pela oração. Nós não temos uma fórmula mágica. É claro que a experiência vai ajudar muito, né? A gente vê em toda a história da igreja, sempre o mais velho tem a precedência, é o mais respeitado, a voz dele é sempre mais ouvida. Claro que a experiência conta muito, mas também vemos na tradição bíblica que muitas vezes Deus revela a crianças, como exemplo de Daniel, por exemplo, né? Que criança julgou anciãos. Mas são casos mais raros, mais isolados. Então a experiência, à medida que eu vou amadurecendo, que eu vou crescendo na vida espiritual, que eu vou crescendo na minha vida de oração, que eu vou crescendo como pessoa, eu vou tendo mais mecanismos para identificar. O que se espera de uma pessoa mais madura, mais velha, é que saiba decidir mais acertadamente do que um jovenzinho, né? Isso é sabido, né? Todo mundo tem, ou pelo menos deveria ter isso em mente com relação à juventude. A gente desconfia mais da juventude do que do idoso, né? Quando acontece alguma coisa, um idoso comete um crime, ou uma pessoa com muita responsabilidade comete um crime, e diz, mas se fosse um jovem, mas se fosse uma criança, se fosse um inexperiente. Então, e tudo isso, a experiência vai ajudar, mas é a vida espiritual, é a vida de oração, é a vigilância que vai nos ajudar a discernir o que é bom e o que não é na nossa vida. Num ciclo virtuoso de maturidade, né? Mas isso, que se mantém ainda naquelas premissas iniciais do jejum, da oração, da busca de segurar os seus próprios desejos para ir tendo maturidade para as suas próprias escolhas, né? E o contemporâneo confundindo um pouco a gente nisso, quando muitas vezes valoriza muito mais os jovens do que os mais velhos, para conselhos, para experiências até mesmo de cargos de trabalho, etc., trazendo um pouco da analogia aí pro mundo de hoje, pro mundo do trabalho. Exatamente. Você falou 2 vezes em jejum, né? Essa palavra está muito em desuso hoje, né? Jejum, penitência, são 2 palavras que mesmo no seio da igreja, muitas pessoas não levam mais a sério, como se fosse algo do passado, que não está mais em vigor, né? Então, mas não se fala mais isso? Eu tô um pouco desatualizada. Não, fala-se, mas muitas vezes as pessoas encaram como se fosse somente uma forma de falar, né? São poucas as pessoas
pessoas hoje que praticam o jejum. Porque se a gente... Penitência, então, quem tem algum silício, algo parecido, né, é tido como um louco muitas vezes, né, em alguns círculos, mesmo no mundo cristão. E assim, tirando um pouco o olhar do cristianismo, em outras religiões, ou mesmo sem religião, como existe hoje a meditação, que é essa busca de apaziguar o pensamento, de analisar, fazer reflexão sobre o dia, seja no final do dia ou no início do dia. Quando a gente busca isso para fazer o seu caminho, por exemplo, para tomar boas decisões no trabalho ou familiares em casa, como pais. Se a gente busca isso, a gente está buscando alguns dos caminhos do cristianismo, que é a vigilância, que é a reflexão. Eu acho que algumas coisas elas não se contrapõem, muito pelo contrário, elas são convergentes. Quando a gente fala de meditação, quando a gente vê pessoas buscando um dia de silêncio, assim como nos monges, que é essa busca do ermitão, não seriam novas formas hoje que se fala e que na verdade tem essa raiz lá atrás, que também é um domínio do pensamento, um domínio dos sentidos? Isso que você fala da meditação, né? Ela não é de hoje, né? Talvez nós aqui no Brasil percebemos isso hoje um pouco mais aflorado, mas são coisas mais antigas, inclusive, que o cristianismo, né? A meditação no budismo, por exemplo. Sim. São coisas muito mais antigas. Talvez nós, por vivermos numa sociedade predominantemente cristã, a gente tende a observar mais o que não é cristão, né? Na prática religiosa. E aquilo que é típico do cristão, a gente meio que não quer saber, porque já é como se já fosse conhecido, né? Parte do pressuposto de que é algo normal, que a gente não valoriza tanto. Né? Sim. E aí no livro ele fala também que, por exemplo, o mal é uma natureza natural, trai a natureza essencial, o que contraria a razão. Estaria, então, o mal muito mais no instintivo do que no racional sobre o que a gente fosse? Ele teria essa percepção, vamos dizer, inferior ou não? Sim, no instintivo. O mal é justamente, e a gente vê até pelos pecados capitais, né, que o mal está ali justamente agindo muito mais nos sentidos, né, Tiros? Quando você coloca a razão, ali já começa a bloquear os efeitos do mal. Mas e quando se diz que o mal é essa busca só do conhecimento? Assim como, por exemplo, quando tem a serpente ou a maçã, que teria uma relação a essa busca do conhecimento tão grande. Existe alguma coisa por esse viés, que seria uma maledicência, uma inteligência? Eu fico com essa dúvida. Estaria o mal tão instintivo ou ele também está por um caminho de uma inteligência? Pois é, mas ali o que diz de árvore de conhecimento do bem e do mal, né? O conhecimento ali não é esse conhecimento que a gente fala hoje, né? O conhecimento ali no caso é o conhecimento de Deus, não o conhecimento de Deus, mas o conhecer como Deus, é o querer ser como Deus, né? O pecado original é exatamente isso, é o homem querer ser como Deus. E quando eu quero ser como Deus, eu me afasto de Deus, e aí eu estou no mal. Porque eu não me reconheço mais como humano, eu me coloco como Deus. Como Deus, exatamente. E aí cada vez mais eu me afasto de Deus. Então esse é o pecado original, e é a entrada do mal no mundo. Você tocou no ponto certo da entrada do mal no mundo, segundo a visão judaico-cristã, que é o homem querer ser como Deus. E aí o paraíso é desfeito neste momento, né? E aí eles começam a sofrer todas as vicissitudes da vida. Pela falta de humildade, numa soberba de ser Deus. Numa vontade de ser Deus, né? Entendi. E aí, então, essa busca da gente estar sempre voltando para si, ou fazendo esse círculo virtuoso, né? Que tá se melhorando. E autossuficiência, né? Hoje um dos pecados muito graves é a autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso dos outros, eu posso fazer tudo sozinho, eu me basto, né? E muitas vezes nessa autossuficiência eu elimino também Deus da minha vida, né? Porque para isso acontecer eu tenho que eliminar Deus, né? Que se eu estou com Deus, eu não vou eliminar os meus semelhantes. Sim, que é a base do amar ao próximo como a ti mesmo, né? Exatamente. O corpo, né? A unidade com o Criador. E não tem como a gente se ver autossuficiente em nada. Se a gente olha de como se funciona uma cidade, como se funciona uma comunidade pequena no interior, é preciso um mínimo do outro para existir. Até mesmo uma criança, quando nasce, precisa dos pais. Então é impossível a gente se ver assim. Chega a ser irracional, né? Um olhar Exatamente. assim tão simplório. Isso a gente vê no micro e no macro, né? A gente vê isso, uma pessoa agindo assim, a gente vê cidades assim agindo assim, a gente vê países agindo assim, nações
demônios agindo assim, né? Então isso é um pensamento que pode ser de uma pessoa como de uma sociedade inteira. E como a gente pode fazer a diferença no mundo hoje, sabendo de tudo isso? Qual é o nosso passo para além da gente mesmo? Primeiro, a comunhão, né? Se não há comunhão, e a comunhão começa comigo mesmo, né? Eu tenho que estar uno, não posso estar partido, não posso estar dividido, né? Que é uma parte de mim que é uma coisa, outra parte que é outra. Eu tenho que resolver os meus problemas, eu tenho que superar os meus demônios, os meus traumas, estar uno, e a partir da minha unidade eu começo a construir a unidade na minha família, eu começo a construir a unidade na minha comunidade, no meu ciclo de trabalho. E nunca desanimar se o mundo parece grande demais diante das minhas poucas forças. Se cada um fizesse o seu papel, cada um fizesse a sua parte, o mundo estaria melhor. Por isso que Anselmo trabalha tanto na espiritualidade e na psicologia, porque é só quando a gente está uno que a gente consegue estar com o outro. Ai, que bonito isso. Gostei desse final. E Dom Bernardo, se eu puder te pedir alguma coisa, você poderia me dar algumas sugestões de filmes ou outros livros que a gente pudesse trabalhar mais nesse mesmo tema? Você teria em mente algum, assim, que dá pra gente fazer? Eu tenho um, sim. Filmes eu não sou muito conhecedor, não. Mas eu tenho um livro, se quiser, é uma obra, assim, bem mais extensa do que essa do Anselmo. O Anselmo tem outros livros sobre o tema do mal. Um outro que eu poderia citar dele, antes de passar para que eu quero citar principalmente, Convivendo com o Mal do Anselmo, também é um livrinho pequeno, como esse que acabamos de tratar agora, e que vai um viés mais voltado para os pecados capitais, e na linha antiga dos Padres do Deserto, mas muito bom também. E a obra que eu quero te sugerir é de um dominicano muito conhecido, que é o Sertilhões. Ele vai pegar, como um bom dominicano, né, um estudioso, e que ele vai pegar detalhadamente, desde a pré-história até os dias dele. Ele morreu, se não me engano, na primeira metade do século XX, e até os dias dele ele vai citar os principais autores, as principais escolas filosóficas, teológicas, as principais obras que tratam da questão do mal. E é uma obra esplêndida, maravilhosa, uma obra grande, né, detalhada sobre o assunto, e para quem quiser vai ficar expert lendo essa obra do Sertilhões. Ele, ultimamente, ele ficou bem conhecido, talvez um pouco mais no Brasil, por causa da Vida Intelectual, que foi reeditada, né, que é uma obra clássica dele, e uma editora reeditou aí e ficou mais conhecido. Então é um autor excelente, e que a obra dele se chama O Problema do Mal. Então fica essa dica. Fica essa dica aqui para os nossos ouvintes. E eu te agradeço, eu acho que assim, a gente conseguiu explanar um pouco mais, passar um pouco do livro para poder entender, né, quais seriam os caminhos como ser humano que a gente possa evoluir, que a gente possa fazer o bem, e que não consigamos banir completamente o mal, mas tratar e entender ele, para que a gente possa, inclusive, conviver, né? Você acabou de falar de um exemplo de Convivendo com o Mal, que é um livro de Anselmo, mas como a gente consegue conviver, mas não deixá-lo frutificar, né? Porque eu acho que é mais ou menos aí que a gente vai tolhindo aquilo que não é bom e buscando frutificar aquilo que é. Não sei se é por aí, se você puder nos dar alguma fala final, por gentileza. Não, eu só fiquei esperando que você me perguntasse sobre a regra de São Bento, né? Por favor, não, por favor, que eu gosto tanto. Você falou da história do pássaro, tem a história da taça também, né, que quebra. Se você puder falar um pouquinho de São Bento, poxa, por favor, eu fico... A história da taça é o vinho envenenado que lhe foi oferecido, e com o sinal da cruz, a taça se quebra e ele não toma o vinho envenenado. Mas há outras histórias. Eu citei uma história da vida dele, que é a questão da tentação, das urtigas, né, que ele se joga nas urtigas para espantar a tentação. Mas na vida, naquela obra que eu citei, o livro segundo dos Diálogos de São Gregório, tem mais dois trechos, mais duas histórias, que é a expulsão do demônio de um clérigo e a expulsão do demônio de um monge. Então, um clérigo e um monge sendo possuídos. Então, por mais que o Anselmo fale no livro que os monges não tratem tanto do demônio como possessão, assim como tentação, mas talvez pela linguagem da época de São Gregório e esse combate de São Bento foi retratado
também como possessão. Então nós temos aí 2 casos de possessões, que em nossos dias seria para um exorcista, né? E não para psicólogos e padres não exorcistas, né? Então possessões mesmo, o diabo se apossando do corpo de uma pessoa. Nós temos mais essas 2 histórias. Mas falando sobre a regra de São Bento, né, ele vai enfatizar muito a questão da vigilância. Toda a regra de São Bento, ela é estritamente cristocêntrica. Então em tudo que São Bento fala parte de um versículo bíblico, parte de um ensinamento ou do Novo ou do Antigo Testamento. Nada é gratuito, mesmo as coisas mais corriqueiras são reguladas, são normatizadas, visando o espiritual. Mas ele, ao falar do mal, ele vai mostrar a presença, a manifestação, a forma de ação do mal na vida do monge através da murmuração, da desobediência, da escorrilidade, da desídia, a ociosidade, a rixa entre os irmãos, a indolência, a soberba, a preguiça, enfim, se a gente olhar bem, a partir de sentimentos ou situações muito humanas, né? A partir daquilo que pode vir do mais profundo do ser humano, é que o diabo vai se aproveitar dessas situações para se apossar, né? Para tomar conta e para dominar a vida do monge. Então, ele enfatiza sempre a vigilância. O monge deve estar sempre atento, certo? Ele vai dizer que o monge deve ter sempre a morte diante dos olhos, né? O que ele quer dizer com isso, né? O monge deve viver como se estivesse prestes a morrer. Ora, se eu soubesse que morreria daqui a 2 horas, eu iria logo procurar me reconciliar com os irmãos, com Deus, eu ia purificar-me totalmente para a morte. Se eu realmente creio na ressurreição, se eu realmente creio em outra vida, se realmente eu sou cristão. Então essa vigilância, esse ter a morte diante dos olhos é muito importante para São Bento. A forma de se manter íntegro, de se manter uno, se a gente for usar o termo mais da psicologia. E a vida de São Bento foi um constante combate contra o mal, né? Por isso que as pessoas hoje, mas não só hoje, né, sempre recorreram a São Bento como aquele que tira os males, né, afasta os males. Inclusive, no interior, é invocado para nos livrar as pessoas dos animais peçonhentos, né? Então, essa imagem muito ligada ao demônio, ao maligno, exatamente porque a vida dele foi essa constante luta contra o mal. Quase todos os episódios do segundo livro dos Diálogos mostrando ele vencendo o inimigo, vencendo o maligno, triunfando sobre o mal através da sua vida sã. Muitas pessoas utilizam, inclusive a medalha, né? Você vê nos carros, é um dos santos que a gente vê que existe muitas pessoas, né, que seguem, que buscam pelo menos essa proteção, né? E tem uma história dos corvos também com os animais. Pois é, o corvo é porque ele foi oferecido um pão envenenado e o corvo, que ele costumava alimentar da janela, levou o pão embora. E mais uma vez ele foi livre da morte, né, pelo corvo. Por isso que o corvo é representado junto à imagem dele com o pão na boca. Então muitas pessoas associam o corvo como algo ruim, como o demônio. Não. Um dos símbolos que também tem na imagem de São Bento, né, a iconografia é rica com relação a São Bento, é a cobra. Aí sim é a imagem, a alegoria do demônio, né, do maligno. Seria a cobra e não um corvo. O corvo, na verdade, isso. Ele fez foi um bem. Um auxílio, foi um bem, exatamente. E assim, eu sei também, eu li algum dos livros de São Bento, que ele fala muito também sobre a questão do labor, né? Em vez do orar e vigiar, seria um orar e trabalhar, né? Exatamente. Ora et labora, né? Na regra, não vamos encontrar essa frase literalmente em lugar nenhum, mas é o espírito da regra, né? O espírito da regra é rezar e trabalhar. A todo momento ele está ou regulando a vida de oração ou regulando a vida de trabalho, né? Que seria orar e trabalhar. E existe ainda um outro nome, um outro vocábulo associado, que é o legere, que é o ler, né? Porque com o tempo a vida beneditina foi se tornando uma vida de conservação da cultura, de educação. Então a leitura esteve muito presente.
Mas se olharmos na própria regra, no capítulo 48, nós já vamos ver ali que ele estipula livros, que ele fala de uma biblioteca e que os irmãos troquem, circulem os livros, né? Ou seja, havia um rodízio para que os irmãos lessem. Se algum irmão não soubesse ler, que outro lesse para esse irmão. Porque na mesa, né? Até hoje, nos nossos refeitórios, enquanto a gente come, um irmão lê, faz uma leitura. Então, a leitura está muito presente na vida do monge, né? E quando ele fala do horário de leitura, ele fala que se algum não conseguir ler e nem mesmo se não conseguir ouvir, que faça algum trabalho. Então, a vida do monge vai gravitar em torno da oração, do trabalho e da leitura, realmente. Mas, popularmente, o ora et labora, ora e trabalha, reza e trabalha é o que ficou mais evidente, mais conhecido, mais divulgado. Sim, e a leitura não ficou tanto junto nos três que ele sugere. Sim, no meio monástico sim, mas no meio popular não. Porque há outro fato ainda, né, além da leitura em si, que é a Léxio Divina, né, que é a leitura da Bíblia, a leitura meditada e orante da Bíblia, né, que faz parte da nossa espiritualidade. Puxa, a gente aprendeu bastante aqui. Eu tô ouvindo e tô assim, refletindo, né, lembrando do mosteiro aí também, que a gente tem aí as missas, né, às 11 horas da manhã, tem os cantos também. Sim, às 10 horas todo domingo, né? Nós temos a missa solene com cantos gregorianos. E durante a semana a missa é às 6:45 da manhã, de segunda a sábado. Aí não é uma missa solene, mas é a nossa missa conventual diária. Uhum. Eu te agradeço pelo seu tempo, Dom Bernardo. Acho que a gente aprendeu bastante. Temos algumas dicas aí de outros livros para continuar nesse trabalho de conhecimento em como lidar com o mal. Se o senhor tiver alguma frase, algum fechamento, se quiser, por gentileza. Não, acho que já falei o suficiente. Eu te agradeço, então, o seu tempo e a gente aguarda aí os ouvintes para o próximo, que é o Shot de Sexta. Obrigada. Tá bom, eu que agradeço.